Bom dia, paz esteja convosco, começando mais um pão diário para alimentar o nosso espírito, para nos dar um sábado de paz, um dia de bênção, que a gente possa estar sendo alimentado pela palavra de Deus todos os dias, que alimenta com o nosso espírito. Mas que nós possamos hoje dar início a mais um pão diário, louvando e adorando o nome do Senhor, que é digno de honra, de glória, de poder, de adoração. Que nós possamos louvar ao nosso Senhor com alegria, porque é para Ele a honra, é para Ele a glória, é para Ele o louvor, é para Ele toda a nossa adoração. E que nós possamos a cada dia glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que nós possamos ser gratos pelo direito da vida, possamos ser gratos por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele é. Pai amado, Pai Santo, nesse momento nós iniciamos mais um pão diário. Toma liberdade, toma direção, assume o controle, Pai, de tudo que for falado, de tudo que for dito, que eu diminua, que tu cresça e que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, ela possa falar aos nossos corações. Toma liberdade, assume o controle total, Pai, dessa mensagem, desse pão diário e que vidas venham ser alcançadas, que vidas possam estar ouvindo a palavra de Deus e que isso venha fazer transformação, que isso venha fazer mudança na vida de muita gente. Que nós possamos juntos alcançarmos o direito da graça, da misericórdia e a Tua presença sobre as nossas vidas. Fala conosco, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Para aqueles que já estão entrando, bom dia, que a paz esteja convosco, que a graça do Senhor seja o alimento diário para a nossa vida e que desde já nós possamos estar na presença do Senhor. Vai dando seu bom dia, vai glorificando a Deus, vai exaltando a Deus. Que bom que você está aí para que Deus venha falar conosco. E você já parou hoje e eu quero falar um pouquinho sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus ela foi um ato terrível, porém esse ato terrível que aconteceu nos trouxe a salvação, nos trouxe o direito da vida eterna. Na cruz, Jesus pagou um preço. Na cruz, Jesus pagou pelo castigo de toda a humanidade. Na cruz, Jesus pagou pelo pecado de todos. E Ele morreu em nosso lugar, porque nos amou, porque nos ama. E Ele ama nós, Ele nos ama de toda a sua grandeza, porque o amor de Deus por nós foi tão grande, que Ele foi capaz de dar o seu Filho para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ter o direito da vida eterna. Jesus, Ele se ofereceu para tomar sobre o nosso lugar. E sem sofrimento, seu sofrimento na cruz foi muito grande. Mas isso foi uma decisão que Ele tomou por amor a nós. E agora todos nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, eles estão livres do castigo e da condenação. Aqueles que o quê? Acreditam, aqueles que creem em Jesus, aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, por Jesus ter morrido na cruz. Ele nos trouxe o direito da vida eterna. E o castigo que estava sobre nós não está mais. O jugo, a condenação não está mais. Mas Jesus, ele permaneceu morto. Não. Muitos pensam isso. A pergunta é, Jesus permaneceu morto? Jesus está morto? A palavra de Deus diz que no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou e Jesus garantiu a salvação e o direito da ressurreição e da vida eterna. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também vamos morrer, nós morreremos para o nosso pecado e um dia iremos ressuscitar para a vida eterna com Ele. Dá para você dar um glória a Deus pelo sacrifício que Jesus fez por mim e por você? E eu quero compartilhar algo de Deus para você hoje nessa manhã, algo que Deus colocou quanto palavra, quanto alimento nessa manhã. Desde já eu quero mandar um abraço para a Vanessa, minha sobrinha que está aí online. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde, te proteja, que a graça e o poder de Deus esteja sobre a tua vida e que Deus venha realizar os desejos do teu coração, que Ele venha abençoar grandemente a tua vida, amém? Mas eu quero compartilhar hoje como pão diário o que se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim a palavra do Senhor. E essa é a palavra desse dia, desse pão diário para nossas vidas. Diz assim a palavra do Eterno. Mas Deus, Romanos 5, 8, 9. Romanos 5, 8, 9. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então nós o quê? Seremos salvos por meio dele da ira de Deus. Nós estávamos instituídos da graça de Deus. Nós estávamos separados do amor de Deus. Mas Deus, com seu amor tão grande por nós, um amor tão grande que ele foi capaz de dar seu filho para nos resgatar desse pecado, para nos resgatar e nos dar o direito da vida eterna. E a necessidade da morte de Jesus, qual foi? Qual foi? Porque foi necessário que Jesus viesse morrer para que nós tivéssemos o direito da vida eterna. Porque todos pecaram. Porque todos eram o quê? Pecadores. Isso também se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Ou seja, se Jesus não tivesse morrido, nós estaríamos destituídos da glória de Deus. Todos nós éramos pecadores. E Jesus veio para nos livrar do quê? Dos nossos pecados. Porque o salário mortal do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom de vida, ele é gratuito de Deus para a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 vem dizendo que o pecado, ele traz a morte. Que o salário do pecado é a morte. Por isso nós precisamos da misericórdia, do sacrifício de Jesus, para que nós venhamos ser absorvidos dos nossos pecados, perdoados, para que a gente não venha ter o salário de morte. E não é só a morte física que o Senhor está relatando aqui, mas é a morte espiritual, que é pior do que a morte física, porque depois da morte física há uma nova vida, há a vida eterna com Cristo, a ressurreição em Cristo, para a vida com Deus ou a vida sem Deus. Então, quando Jesus está falando aqui que o salário da morte é o pecado, muitos estão mortos fisicamente, não, é espiritualmente mesmo. Eles estão instituídos da graça de Deus, porque só recebe essa vida eterna, só recebe essa graça de Deus, que é dom merecido, que é graça, é gratuito, é dom de Deus, aqueles que aceitam o sacrifício de cruz, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O único remédio para o pecado é, de acordo com a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão dos nossos pecados. Então, o único remédio, a única solução, a única coisa que nos institui do nosso pecado é o sangue de Cristo. Hebreus vem falando isso no capítulo 9, versículo 22, que de acordo com a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão dos nossos pecados. E qual foi o cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo? Quem foi que morreu naquela cruz para tirar o pecado do mundo? O único remédio é o sangue de Jesus. É o único sacrifício que é aceitável. É o único sacrifício que é aceito diante do Pai. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata nem ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então, amados, não foi com coisas corruptíveis, não foi com ouro, não foi com prata, não é com seu dinheiro, não é com seu status, não é com a sua posição social, não é com aquilo que você tem. A única coisa que te dá o direito à vida é eterna. Ele está falando aqui em 1 Pedro, capítulo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, que nós sabemos que não foi ouro, que não foi prata, mas foi o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, para que nós viéssemos ter o direito de vida eterna. Por isso Jesus morreu, por isso houve essa necessidade de Jesus morrer. Para quê? Para que ele venha nos tirar de toda a condenação do pecado, para que ele venha pagar pelo salário da morte, que é o pecado, porque ele é o único remédio que derramou o seu sangue para que nós tivéssemos o direito da vida eterna. E não foi por ouro, não foi por prata, não foi por dinheiro, não foi por status, não foi posição social, mas foi pelo sangue de Jesus. E os efeitos desse longo alcance da morte de Jesus para a nossa vida, porque nós fomos alcançados até os nossos dias, como ele diz lá no livro de Mateus, no último versículo 28, ele fala que ele vai estar conosco até a consumação do século. E esse efeito da sua morte teve longo alcance, sabe por quê? Jesus já morreu há muitos e muitos anos, mas ele nos alcançou. Por isso ele tem um longo efeito. O efeito é imensurável diante de Deus. Por isso também é capaz de salvar
totalmente aqueles que vêm e Deus por meio deles, porque vive sempre para interceder pelos seus. Então Jesus veio para morrer, para interceder pelos seus, e tem longanimidade, né? Tem longo alcance o sacrifício que ele fez. É um efeito eterno na nossa vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter o quê? A vida eterna, João 3,16. Então olha só o efeito longo do alcance da morte de Jesus até a nossos dias, até a nossos tempos, até aqueles que virão. O perdão, amado, de Deus foi essencial para a nossa vida, para termos o direito da vida eterna. Então os efeitos foram longos e nos alcançaram até os nossos dias. A morte de Jesus, ela nos alcança até os nossos dias. E quais são as bênçãos que nós aproveitamos com a morte de Jesus, já que ele morreu por nós? Quais são as bênçãos que nós estamos aproveitando com a morte dele? O perdão dos nossos pecados. Dá para te dar um glória a Deus, dá para dar um aleluia, dá para você glorificar e exaltar o nome do Senhor aí onde você está, porque essas bênçãos, elas são provenientes da morte do Senhor Jesus para a nossa vida. O primeiro que ele nos dá, que é o perdão dos nossos pecados, e a gente pode ver isso claramente no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7, quando ele diz, no qual temos redenção pelo sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a sua riqueza e a sua graça. Então, esse é um dos benefícios que a gente recebeu com a morte de Jesus, o perdão dos nossos pecados pela remissão do seu sangue, pela remissão do seu nome, nós fomos resgatados. A outra bênção que o Senhor nos dá também é a reconciliação com Deus, porque a palavra de Deus diz que agora todas essas coisas são de Deus e que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesma. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Então Deus, através de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, porque o que nos afastava da presença de Deus é o nosso pecado. E quando Jesus ele morre na cruz, ele nos traz esse benefício do perdão dos nossos pecados, para que nós fôssemos justificados pelo sangue do Cordeiro, Cordeiro sem mácula, sem pecado. E a justificação veio para nós. Isso foi uma bênção, porque a palavra de Deus, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira, seremos salvos da ira por meio de Jesus Cristo, Romanos 5,9. Então, amados, a morte de Jesus trouxe vários benefícios, como eu falei, foi a morte mais terrível, porém mais beneficiadora para mim e para você. E a bênção que Jesus também traz para nós, com a sua morte, é o direito da vida eterna, que sendo justificado pela graça, fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança em Cristo Jesus, que traz a vida eterna. Tito 3,7. Então Deus traz para nós a vida eterna, Deus traz para nós o direito da vida eterna para cada um. As bênçãos que Jesus traz sobre a sua morte é o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com Deus, a justificação e o direito da vida eterna. Porque nós estávamos instituídos da graça de Deus, nós estávamos separados de Deus por conta do nosso pecado. E quando Jesus morre na cruz, ele justifica através da morte dele, ele traz os efeitos para a nossa vidas de salvação, de vida eterna. Porque, amados, todos nós pecamos. Todos nós éramos pecadores e somos ainda. A diferença de hoje é que somos redimidos e lavados pelo sangue de Jesus. Essa é a diferença que nós temos hoje quando nós aceitamos Jesus. Que mesmo que sejamos pecadores, mesmo que venhamos pecar, Jesus morreu na cruz para nos redimir dos nossos pecados. E nós somos redimidos e lavados pelo seu sangue. Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E que Jesus veio para nos dar o direito de vida e de vida eterna. Através da sua morte, nós adquirimos o direito da vida eterna. O véu se rasgou. Jesus agora é o caminho, a verdade e a vida, para que nós venhamos entrar no trono da graça, para que nós venhamos ir diante do Pai. Ele tira de nós o jugo do pecado, ele tira de nós o salário da morte, que é o pecado, e ele nos reconcilia com Deus, porque Jesus foi o remédio para a nossa vida. Jesus, com a sua morte, ele trouxe sobre nós a purificação dos nossos pecados, para que nós tivéssemos ter o direito de sermos aceitos pelo sacrifício de Jesus
por Deus pelas nossas vidas. E Jesus morreu por mim, morreu por você, morreu por cada um de nós, por aqueles que ainda estão por vir. Ele morreu para nos dar o direito da vida eterna. Ele é o único sacrifício aceitável diante do Pai. Porque a palavra de Deus diz que nós sabemos que não foi por ouro, não foi por prata, não é pelo teu dinheiro, não é pela tua posição social, não é pelo que você tem, não é pelas tuas obras, não é pela tua caridade. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, daquele que morreu na cruz, aquele que veio trazendo vida e vida em abundância, aquele que veio para nos trazer algo novo, que é o direito da vida eterna. E isso, amado, nós fomos aceitos pelo sacrifício dele. E o sacrifício dele tem um longo alcance sobre as nossas vidas. É um efeito imensurável, porque ele nos alcançou diante de Deus. Até a mim, até você chegou a salvação, chegou o direito da vida eterna. Que nós possamos hoje ter o perdão de Deus, que nós possamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, para que nós possamos nos reconciliar com Ele através do sacrifício do Filho dele. Jesus não morreu em vão, Jesus não foi cuspido, açoitado naquela cruz, recebeu coroa de espinho em vão. Ele fez tudo isso por amor a nós, para a remissão dos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, para nos justificar diante de Deus e nos dar o direito da vida eterna. E à medida, amado, que nós vamos percebendo o plano, né, de salvação, ele é necessário para a nossa vida. Nós percebemos mais plenamente que foi necessário a morte de Cristo para a salvação dos pecadores e seremos totalmente dedicados a compartilhar essa mensagem dele com salvação, com vida eterna, que Jesus morreu por todos nós e que ele nos deu o direito de viver a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Que nós possamos nessa manhã ter essa compreensão, esse entendimento. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que morreu por nós para nos dar o direito da vida eterna. Que nós possamos ter esse discernimento, que nós possamos ter essa compreensão, que sem Jesus nós não temos direito da vida eterna. Que sem Jesus nós não somos redimidos pelo seu sangue. Que sem Jesus nós não vamos ter o direito da vida eterna. Porque só Jesus pode proporcionar para nós esses direitos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo, de toda a humanidade. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos colhendo o fruto do nosso pecado. Tudo isso que tem acontecido no mundo, que está acontecendo, é fruto do nosso pecado. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos aceitar o sacrifício de cruz de Jesus para que nós possamos ser o quê? Perdoados de todo o nosso pecado e de todo o pecado da humanidade. Porque a palavra de Deus diz para nós nessa manhã que Jesus morreu para que nós tivéssemos o direito da vida eterna, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, para que Deus venha fazer algo novo sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Tenha um dia de paz, um dia de bênção. Que nós possamos ter compartilhado a palavra de Deus e aprendido um pouquinho os benefícios da morte de Deus para a nossa vida. De termos aprendido as bênçãos que a morte de Jesus trouxe para nós. Que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Houve uma necessidade que ele viesse morrer para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, para que nós fôssemos redimidos e lavados pelo seu sangue, para que ele viesse nos tirar esse salário do pecado que é a morte e que ele veio ser a dose mais forte, a nossa salvação através do seu sangue, e é por meio da morte dele, o único sacrifício aceitável para que a gente venha ter a vida eterna. A morte de Jesus nos alcançou, porque a morte de Jesus teve efeito de longa duração. A morte dele traz direito para nós, que é universal, que é para cada aquele que crê, o direito da vida eterna. E a morte de Jesus traga essas bênçãos hoje para a nossa vida. A bênção do perdão, da reconciliação com Deus, da justificação com Deus e da vida eterna para cada um de nós. Que você possa ter um excelente dia, que você possa refletir que foi por você que ele morreu. Foi morto, sepultado, ressuscitou, derramou seu sangue, mas que a graça de Deus veio sobre nós.
Para você que está entrando agora, assista ao início desse live. A palavra de Deus hoje vem nos ensinando e que nós possamos aprender. E, se possível, compartilhe para que outras pessoas também venham ter esse aprendizado, para que outras pessoas venham ser alcançadas pela graça de Deus. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o momento. É com você mesmo que Deus quer falar. Talvez você está dizendo, poxa, pastora, não tem lançado palavras proféticas sobre as nossas vidas, mas não precisa falar nome de ninguém aqui. Deus já falou e o maior sacrifício Ele já fez por você. Ele morreu, Rebachuricanta, para lavar e purificar com seu sangue a tua vida. Se sinta lavado, redimido pelos seus pecados. Se sinta lavado e purificado pelo amor de Deus. Hoje Ele tem história nova para você. Hoje Ele tem um novo começo. Se você pedir perdão para Ele e reconciliar-se com Ele, Ele tem um novo tempo, Ele tem uma nova história, Ele tem um novo começo para você. Deus não morreu em vão. Ele morreu por você para te dar vida eterna. E hoje Ele está vindo com salvação, está vindo com libertação, está vindo com movimento hoje, porque Deus é o Deus do movimento. Eu estou vendo anjos de reboliços hoje fazendo algo da tua vida diferenciado. Hoje Deus está trazendo algo novo para a tua vida. Vai tomando posse, vai recebendo. Porque Ele te justifica, Rebachuricanta, nessa manhã e traz milagre para a tua vida. Traz bênção de Deus para a tua vida. Aquilo que o inimigo planejou, aquilo que o inimigo arquitetou desde o início do tempo, desde o início do mundo, para que você viesse perecer, para que você viesse morrer e ir para o inferno. Deus está te dizendo hoje, Ele já morreu e Ele já está consumado. Ele já fez por você tudo o que Ele poderia fazer. Como a minha filha ontem falou, mãe, o que Jesus tinha de fazer, Ele já fez. Ele já fez por mim, já fez por você, já fez por todos nós. Nós não precisamos fazer nada. Nós não precisamos nos sacrificar. Nós não precisamos sofrer. Nós não precisamos viver uma vida de dor, de tristeza, de amargura, porque Ele já levou sobre si tudo isso, amado. Entenda, Rebachuricanta. Deus está falando com você hoje, porque eu já ia encerrar essa live, mas Jesus disse que tem pessoas aqui que vão assistir, pessoas que estão assistindo, que estão ansiosas, que estão com medo, que estão passando por momentos difíceis. Sabe que Deus está falando para ti? É para você mesmo que parou hoje aqui, é para você mesmo que Ele está falando. Ele já pagou o preço, Ele disse já está consumado. Você não tem que viver uma vida de prisão, porque Ele já te libertou de todo o jugo do capeta. Você não precisa viver aprisionado, porque Ele já quebrou. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para que você não viesse sofrer, para que você não viesse adoecer, para que você não viesse passar pelas aguras da vida. Jesus está falando para você hoje e vai falar ainda com pessoas que ainda vão entrar. Tem pessoas que ainda vão entrar aqui nessa live para assistir depois, que Deus está falando e vai falar, Rebachuricanta, porque Ele veio para te dar o direito da vida eterna. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Para de sofrer, para de estar murmurando, para de estar reclamando, diz o Senhor nessa manhã, porque Ele já consumiu por você, Rebachúria. Você só tem que viver a vida em abundância que Ele te deu o direito, mas para isso é necessário aceitar o sacrifício de cruz, é necessário aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que Ele venha sobre a nossa vida, para que Ele venha trazer a transformação que você precisa, para que Ele venha trazer o milagre que você está precisando hoje, para que Ele venha trazer a bênção que você tanto precisa. Ah, meu irmão, Deus está falando é com você mesmo. Você não parou em vão na frente do seu celular, aí é porque Ele tinha uma palavra para você hoje. Você não parou em vão em frente dessa live, Ele queria falar contigo, Ele marcou esse encontro contigo para te dizer que Ele é Deus e Ele está no controle de tudo, e que Ele já mandou o seu Filho para morrer por você. Então aceita o sacrifício de cruz e seja lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, para que você venha ter o direito da vida eterna, para que você venha ter o direito da vida com Deus, para que você seja reconciliado com Ele, para que toda seta, todo dardo inflamado do maligno, todo dardo de Satanás contra a tua vida venha cair por terra. Deus quer derrubar muralhas hoje, Deus quer tirar pedras de tropeço do teu caminho hoje. Rebachuricanta, vai recebendo, meu irmão, vai tomando posse, vai dando glória a Deus na tua casa, porque Deus hoje parou para falar contigo. É com você mesmo que está nos assistindo agora, Vanessa, a Silvia, é com você mesmo que Deus está falando. Deus está tirando pedra de tropeço do caminho dessas duas mulheres hoje. Aquela muralha que Satanás levantou, Rebachuricanta, diz o Senhor, cai por terra hoje, em nome de Jesus. Todo mal seja dissipado, todo mal seja anulado sobre a tua vida, sobre a vida da Vanessa, sobre a vida da Silvia. Deus está destronando todo arrumadinho do capeta, todo projeto de Satanás para nada dar certo, porque vocês têm tentado algumas coisas e nada tem dado certo. Há um demônio chamado tranca-rua, trancando o caminho de vocês em áreas financeiras, em áreas emocionais, e Deus hoje está bradando na vida de vocês, quebrando e tirando do caminho, Rebachuricanta, todo o atrapalho, toda a muralha. Ah, Deus amado, vai trabalhando na vida, Pai, de cada um que tem acompanhado esse pão diário, que esse pão diário não seja só ensinamento, não seja só aprendizado, não seja só palavras, não seja só alimento para o nosso espírito, mas que esse pão diário, Senhor, venha trazer transformação nas nossas vidas, e que nós possamos ser cheios da tua graça, instituído pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. Misericórdia essa
graça que nos alcançou, que não foi ouro, não foi prata, não foi dinheiro, mas foi o teu sangue, Rebachuri canta, derramado na cruz do Calvário, para que nós viéssemos ter o direito da vida eterna. Obrigada, Jesus. Obrigada. Fecha teus olhos. Vamos orar, agradecer por esse pão diário, por esse momento, e que você possa estar amanhã nesse mesmo horário. Vou estar nesse mesmo horário amanhã com o pão diário, e segunda-feira nós começamos a oração da meia-noite. O nosso elo do ano todo é o 4º elo. Nós vamos estar no 4º mês de campanha. Essa campanha, para quem não sabe, vai até dezembro, e nós vamos estar orando à meia-noite através da rede social chamada Facebook. Eu vou estar meia-noite da segunda-feira começando uma semana de oração à meia-noite, e nós vamos estar aliançados. Eu já tenho algumas pessoas que já estão nesse propósito, e segunda-feira começa a semana de oração. Que Deus venha nos abençoar. Mas vamos orar. Pai amado, obrigada. Obrigada porque tu enviou teu filho amado, unigênito, para morrer na cruz por mim e pelos meus irmãos que estão aqui comigo nessa campanha, nesse pão diário. Obrigada, Senhor, porque nós entendemos que a tua morte hoje foi necessária, Pai, para que tu venha nos livrar do pecado da morte. Que tu veio, Senhor, para nos purificar e nos redimir pelo teu sangue. Obrigada, Jesus. A nossa palavra é gratidão, porque a tua morte trouxe efeito de longo alcance para as nossas vidas, e nós somos alcançados pela tua morte. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos que veio por meio da tua morte, Jesus. Pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa reconciliação contigo, pela justificativa, Senhor, diante do Pai, e pelo direito, Senhor, de termos a vida eterna. Obrigada, Jesus. A nossa palavra hoje não é para pedir, é para te agradecer por ter enviado teu filho por amor, para que nós fôssemos redimidos do nosso pecado, para que nós fôssemos alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, abençoa a vida desse homem e dessa mulher que está nessa oração, que eles sejam alcançados pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que haja cura, salvação, libertação, transformação, que tu mude o contexto, que tu mude o cenário, e que nós possamos contemplar a tua glória e o teu poder se manifestar sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de te louvarmos, de te adorarmos e engrandecermos o teu nome. Muito obrigada, Pai. Nos dá um dia de paz e nos abençoa. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Pai e a doce comunhão do Espírito Santo seja hoje conosco. Amém? A nossa salvação, ela está garantida. Declare isso nessa live. Escreva, você que está online, você que está assistindo, declara isso nessa live. Porque quando nós declaramos o que está escrito na palavra de Deus, capeta nenhum, demônio nenhum, satanás nenhum pode apagar, a borracha do capeta não apaga aquilo que Deus já declarou da nossa vida. Coloque aí nessa live. Nossa salvação está garantida, porque a palavra de Deus é fiel. Coloque isso, escreva isso, digite isso. A nossa salvação está garantida, porque a palavra de Deus, ela é o quê? Fiel. Que Deus te abençoe. Vou repetir de novo para que você decrete isso, que você escreva isso nessa frase. A nossa salvação é garantida, porque a palavra de Deus, ela é o quê? Fiel. Amém? Que Deus abençoe.